não se sabe ao certo onde essa história começa. Mas é muito importante descobrir até onde ela irá. Respeito, provavelmente, é o ponto principal. É com respeito ao próximo, com respeito pela vida, pelo planeta, que percebemos o quanto somos responsáveis por tudo que acontece à nossa volta. É com respeito que percebemos que sempre podemos ir além. É com respeito que podemos evoluir. Essa é uma história de trabalho em conjunto, de superação. Precisamos evoluir e sermos mais humildes para encarar nossos erros, mas principalmente para repará-los. Um homem precisa aprender a conviver em paz com o mundo e consigo mesmo. A vida do planeta depende do convívio pacífico entre as espécies. De todos os seres vivos, o homem parece ser o único que não consegue fazer isso. Basta caminhar pelas ruas. Vivemos na era da globalização, mas ironicamente, nos isolamos. Vivemos cada vez mais com medo. Talvez por isso, deixamos de observar a nossa volta, observar o que ocorre ao nosso lado. Não notamos o abandono. Ou simplesmente fingimos não notar. Eu acho que ele é um cão amoroso, eu acho que ele é um cão valente, né? Ele é um cão capaz de lutar pela sua própria sobrevivência e ele é um cachorro que tem caráter acima de tudo, porque ele daquele universo de pessoas, ele é capaz de descobrir algumas com as quais ele se relaciona bem. É um problema semântico, né? Vira-lata é aquele que está na rua. Porque o cão, eventualmente sem raça, ele tem nele uma multiplicidade de raças, tamanho de um bonde.
Eu vejo o vira-lata como uma coisa muito positiva, uma coisa muito alegre. Ele tem, assim, aquele contexto de dor, de você ver o abandono dele, mas ele também tem aquele lado contente de alguém que é muito parecido com a gente, que também é fruto de miscigenação. Eu tenho uma paixão branca que está numa situação dramática, chamada Lucy. A raça dela é Dogo argentino. É um dos cachorros mais, não é dócil, é doce, que eu tive na minha vida. Esse cachorro é produto do cruzamento de 10 outras raças. É um vira-lata. É um cachorro caríssimo, apuradíssimo, com pedigree tamanho do bonde. Essa mistura genética é uma coisa importante. Ele dá um híbrido e às vezes ele é muito mais resistente a doenças, a comportamento, do que uma raça pura. Ele traz à tona coisas muito positivas dentro da gente e ele ensina a gente a viver, é muito bacana. Eu acho que o vira-lata é o cachorro de rua. Não importa se ele tem pedigree, se ele não tem pedigree, eu acho que o cachorro que está ambientado nessa paisagem urbana e é capaz de sobreviver nessa paisagem, para mim é um vira-lata. O cachorro chamado de vira-lata é, na verdade, um cão de raça, porque tem todas. E você tem que imaginar sempre que cada gene de cada raça dessa tem alguma coisa muito boa. Eu desafio você a encontrar uma pessoa que não gosta de cachorro vira-lata. Por isso eu acho que o cachorro de rua ou vira-lata é um cachorro de caráter. Um cachorro, como qualquer outro animal, também é aquele clichêzão de novo, produto do meio em que ele vive. Tem muitos biólogos que trabalham aqui no Butantã e sempre muito apaixonados por cachorros. Então é muito difícil que, se aparecer um cachorro aqui, eles não abandonem o laboratório e vão atrás da veterinária cuidar dos cachorros e levam para as casas e tem que fazer a campanha, quem você vai adotar, quem está aí que pode adotar o cachorro e tal. Então aqui mesmo no Butantã, às vezes a gente tem essa coisa, escuta, né? Trabalho, experimenta aqui dentro. Então, depois que eu cuidar do cachorro, eu faço uma hora extra aqui para deixar, né? Guapeca é um cachorro que não tem raça. Então ela conta. Ela fala, ai meu Deus, a Janine, toda vez que ela vinha da escola, trazia um guapeca no braço. Sempre doente, sarnento. Aí eu falava, mãe, por favor, fica com ele, fica com ele. A gente morava numa casa grande. Aí ela falava, tá bom. Ficava 2 dias, voltava da escola, mãe, cadê? Minha filha, mas esse cachorro é da rua. Ele foi embora. Eu disse, não é possível. Eu tinha 9 anos, enfim. Não, ele foi embora. Aí dava uma semana, vinha outro. A maioria é vira-lata. A responsabilidade que ele tem de guardar a casa e de proteger a pessoa que está ali diante de um desconhecido mostra como ele é responsável, como ele é solidário. Um dos pontos importantes que eles sempre comentam é que o animal amigo, vira-lata amigo, manifestando comportamentos de solidariedade, defendem o dono, inclusive com a própria vida. Teve uma vez que tinha um cachorro abandonado na rua e o cachorro estava paralítico da cintura para baixo. O cachorro não tem cintura, né? As 2 pernas de trás, ele andava só com as 2 pernas da frente, o cachorro andava se arrastando pela rua. A gente viu isso. Só que a nossa casa era muito pequena, não dava pra ter cachorro em casa, ainda mais um cachorro paralítico. E tinha na esquina de casa uma outra casa abandonada. O que a gente fez? A gente invadia a casa, eu, meu pai, minha mãe, colocamos o cachorro lá, começamos a cuidar do cachorro. Todo dia a gente ia lá, dava comida, cuidava do cachorro, dava banho pro cachorro, levamos no veterinário, o veterinário falou, tem que sacrificar o cachorro, ele não vai voltar a andar. Tem que sacrificar porque ele anda se arrastando e o asfalto come tudo a perna dele, não sei o que. A gente não sacrificou. Falou, vamos continuar cuidando, leva ele pra casa. Vamos pra casa, continuamos cuidando. O que aconteceu? Eu juro, passou tipo um mês e pouco. Apareceu um cara na rua e viu o cachorro. E era um cara que morava ali perto e se mudou pro interior. E aquele cachorro era do cara.
E ele viu o cachorro e ficou feliz, não acreditou, ele achou que tinha perdido o cachorro para sempre. E levou o cachorro embora. E eu juro, passou uns 3 meses, ele voltou com o cachorro andando. Uma vida que existe à margem da sociedade, camuflada no descaso e que sobrevive da luta e da coragem. A essa vida de abandono dá-se o nome de vira-lata. É muito frequente ser moda, porque aparece na televisão alguém que tem um cachorrinho bonitinho. Então aparece 101 dálmatas, no dia seguinte todo mundo tem dálmata, depois de amanhã todo mundo jogou o dálmata na rua porque não quer mais. E aí, assim, aconteceu com o Pitbull, e aí as pessoas discutiam se essa raça devia ser extinta ou não. E na verdade eu acho que o problema não é a raça, é a falta de conhecimento das pessoas, né, de respeito mesmo pelo animal. O excesso de zelo com o cachorro, então dorme na cama, pinta a unha de vermelho, faz banho de ofurô. O cachorro fala, gente, mas o que está acontecendo aqui? Mesma coisa a gente que explora o cachorro, né? Acho que o equilíbrio é o segredo de tudo. Você pode fazer com o equilíbrio tudo. O cachorro muitas vezes é comprado por status. O cachorro da moda agora é o labrador. Então eu vou comprar um labrador. Ah, não, eu quero um cachorro diferente. Então, ela não quer um cachorro. Ela quer o símbolo do status dela financeiro ou social. Você elimina o Rottweiler, daqui a pouco veio o Pitbull e agora é o Dogo e assim vai. E hoje, voltando à questão do vira-lata, assim, a gente estimula que as pessoas adotem os vira-latas ao invés de procurar e comprar um animal de raça. A gente precisa mudar a vida, mudar a forma de ser, de pensar, de enxergar o cachorro, né? Você olha o cachorro como um cão que não pensa, que não sente, é tudo igual. O cachorro sente como a gente. Olha, o animal, ele quer saber que ele é um animal. Ele precisa saber que ele é um animal. Hoje em dia, com esse fenômeno urbano de conviver com o cão e com o gato, você tem essa humanização, né? Então, pessoas, por exemplo, que são solitárias e que trazem para o seu convívio um cão, que também se torna outro solitário ali naquele espaço, né? Ele só tem os dois ali, a maior parte do tempo, para conviver. Será que não gera ali uma confusão em relação às identidades, né? O cão, por exemplo, ele existe hoje muito frequente, né, animal que não gosta de outros animais, não tem boa facilidade de relacionamento com os outros animais. Ele procura o colo do seu dono, né? Há um problema ali, né? Um problema de comportamento. Você tem que saber que você vai ter que gastar dinheiro, que você vai ter que gastar tempo. Não adianta ter um cachorro para ficar preso. O cachorro fica louco, neurótico, doente. Muito importante o ser humano entender que o animal tem necessidades próprias e que muitas vezes não combina com aqueles valores que ele imagina que são os melhores, né? Isso é realmente querer bem e amar aquele animal. Mostrar para as pessoas que, assim, primeiro, se ela sabe o que é ter um animal, né? E se ela tem condições de manter esse animal, que a ideia é que um cão viva 15 anos no mínimo, ou melhor, em média. Então, se ele vai viver 15 anos, ela tem que saber que se ela for mudar de casa, ela vai ter que levar esse animal. E as pessoas não pensam isso. Tem cachorro, por exemplo, que vai achar o máximo, o maior perfume do mundo, se esfregar ali em umas coisas duvidosas, né? E para ele aquilo é o máximo. Para o seu dono, ele vai querer tirar esse perfume, esse cheiro no pet shop e quem sabe até passar perfume, que é algo que a gente absolutamente não recomenda. Não acho que cachorro tenha que viver assim como gente, né? Cachorro eu passeio de manhã com eles, dou uma super caminhada, eles voltam exaustos. Aí eu vou fazer as minhas coisas, vou almoçar fora, sabe? Então, eu acho que cachorro é cachorro, gente é gente.
nosso trabalho é redigir, por exemplo, um projeto de lei, e a exposição de motivos também, na maioria das vezes, fazer com que um parlamentar apresente esse projeto e depois, na maior parte das vezes, todas as ONGs acabam trabalhando para fazer aprovar esse projeto. E depois a gente também tem que trabalhar para executar aquela lei. Desde há muito tempo tenta-se controlar essa situação. Alguma coisa aí está no meio do caminho, não sendo exatamente, vamos dizer, atingida, né? Que é essa cidadania penetrar no indivíduo e saber que ele é responsável por aquele cão que ele trouxe para o seu convívio. É um pacto que ele desenvolve ali, onde uma parte desse pacto não está sendo cumprida. Castrar e jogar na rua não adianta nada. Então são políticas públicas que precisam ser trabalhadas em conjunto, não é uma única coisa. Porque a própria sociedade vai colher as consequências desse problema do animal abandonado se ele não for recolhido, e aí sim uma atitude de tentar encontrar lares para esses animais que são recolhidos. Só que o problema produz muito mais animais do que encontra-se lares para eles. Então essa é a matemática cruel que tem que ser combatida ao longo de um processo, não de forma imediata, onde a população tem que ser chamada, não só a população, mas todo o sistema envolvido, inclusive as empresas, né, veterinárias, de ração, né, tem que assumir a sua parte de responsabilidade dentro desse quadro. Por exemplo, hoje vemos uma tentativa que eu chamo de californiana, né, de controlar que os criadores de animais que vendem esses animais no mercado ofereçam os animais depois de castrado. Existe uma lei na cidade de São Paulo que obriga isso, mas é uma lei que, primeiro, não está sendo fiscalizada. Sabe? Não temos elementos, existem outras carências e que não consegue se cumprir antes dessa.
Poxa vida, então para que nasce uma lei se você não consegue cumpri-la? E a prefeitura precisa olhar para isso, porque aqui em São Paulo tem mais de... No final de semana você consegue achar nas estradas a média de mais de 100 vendedores vendendo em carros os animais. Quer dizer, o que você acha que vai acontecer com esse animal? Quantos filhotes essa fêmea realmente vai conseguir ter? E quantos animais, na realidade, de um ano estarão aí nas ruas? Então, isso tudo é muito complicado. E aí ficam as ONGs, né, trabalhando de uma forma ferrenha para mudar isso, sem ajuda nenhuma do governo. Então, acho que o governo, na realidade, tem que exercer o seu papel. Porque aparecer político, fazendo campanha, falando que adora animal, e na hora realmente da atuação, eles não aparecem. Você ter consciência que quando você pega um cachorro da rua, você tem que dar as coisas básicas para ele, né? Você está tirando ele da rua, você está salvando aquele cachorro, então você tem que ter consciência do que você vai fazer com ele. Para que o ser humano se reconheça que ele é apenas uma criatura entre outras criaturas, ele não tem o direito de sujeitar as outras, ele é outra forma de vida apenas, o animal seria uma outra forma de vida e não um ser inferior como se prega, né? Então tem todo um trabalho filosófico atrás também. Eu acho que é por aí, essas sementes que a gente planta no dia a dia é que vai criando todo o movimento. O que eu lamento o tempo todo é que não foi desenvolvida a responsabilidade de ter, seja vira-lata, seja um animal de raça, do indivíduo que define que vai ter um animal, de mantê-lo adequadamente. Ainda, infelizmente, a gente vê em janeiro, principalmente quando as pessoas viajam, o número de abandonos de animais pelas ruas aumenta. Por quê? Essa pessoa, ele adota ou ganha ou até compra um animal, tá? Como se fosse um bichinho de pelúcia. A criança fica encantada com aquele animalzinho. Quando aquele animal cresce, aquele animal come, aquele animal faz cocô, aquele animal faz xixi, aquele animal precisa de carinho, precisa de banho, precisa de veterinário, precisa passear. Então, a pessoa que tem um animal tem a responsabilidade de estar cuidando, né? Posse responsável, responsabilidade social, fala de obediência à lei. Não é a poesia de querer passar a mãozinha no cachorrinho, de afagar o cachorrinho. E a lei manda que esse animal seja bem tratado, bem alimentado, com vacinação periódica, controle de vermes, coletar as fezes que estão no ambiente. Isso é responsabilidade legal do dono. O problema não é o cão. Essa questão das medidas, né, e soluções a gente está propondo, né? Então eu acredito assim que o mais importante mesmo, né, é a sociedade, as pessoas entenderem que ter um animal é um ato, sobretudo, de amor e responsabilidade, né? Então não adianta nada eu ter muito amor e não ter responsabilidade. Também não adianta ter muita responsabilidade, mas eu não vou cuidar também do animal com o carinho que ele precisa. Então é uma relação muito ponderada entre amor e responsabilidade. Da mesma forma que a gente precisa tomar banho, comer, que a gente precisa de cuidados, que a gente precisa de médico, o cachorro precisa da mesma coisa. É a mesma situação. Entendemos que essa questão de inserir o animal na família é o trabalho a ser desenvolvido. Agora, terminologias eu acho que não é o que vai resolver o problema. O que vai resolver o problema é a atitude, são educações contínuas e é também legislação, né, para que essas atitudes sejam cumpridas. No novo paradigma, vem esse conceito de que nós pertencemos ao universo. O universo é uma rede cósmica de inter-relações. E no momento em que eu entendo que eu pertenço a essa rede tridimensional cósmica, eu passo a ter a humildade de saber que eu sou apenas um elemento da rede. Eu não sou o indivíduo que estou acima, pertenço a um grupo minoritário mais importante e que exerce a sua subjugação em cima de outros grupos menos importantes, né?
Então, até um indivíduo que dialoga com o Capra diz assim, que o verdadeiro sentido do amor é entregar-se a esse pertencer. Eu acho que o indivíduo tem que ir caminhando para aprimorar a sua ética, o seu senso ético, para realmente desembocar nesse sentido do pertencer ao universo. Então ele vai pertencer ao universo que tem água, que tem ar, que tem planta, que tem animais de várias espécies, que tem seres humanos diferentes, né? De etnias diferentes, de geografia diferente, de costumes diferentes, mas ele vai pertencer a esse todo. E ele vai ter que aprender a conviver com a diversidade. Então vai acabar esse negócio de posse, de mando, de subjugação, mas ele vai apenas interagir. É meio sentido do horizontal da compaixão, né? Então você está com, né? Você não está assim, eu estou numa posição superior e tenho dó daquele que está abaixo de mim, não. Você compartilha, né? Então eu acho que em termos cósmicos, digamos assim, em termos filosóficos, eu gosto muito dessa postura. Eu passo muito isso para os meus alunos. É de que nós temos que educar a nossa sensibilidade para entender o nosso pertencer a essa grande rede cósmica que é o universo. Quando a gente entender isso, a gente não vai mais ser dono de nada. Nem de outra pessoa, nem de coisa nenhuma, né? Nós vamos apenas conviver. Também não adianta eu ter 200 cães dentro da minha casa. Essa não é a solução para o problema. Eu sou um protetor, eu amo o cachorro, eu adoro, eu vivo por eles. Eu tenho 200 cães dentro da minha casa. Você tem um problema dentro da sua casa. Muitas vezes até para os próprios 200 cães. Porque o problema não é quem está na sua frente, o problema é quem está aqui dentro, né? E essa troca com o animal é muito gostosa. Eu mesma mudei muito, muito mesmo. Eu acho que eu sou uma pessoa antes de ter cachorro e depois de ter cachorro. É muito bom. Mostrar que a posse responsável, antes de tudo, você tem que saber quanto tempo dura um animal. Eu vou ter um animal 12 anos na minha vida? Eu não sabia. Então, durante 12 anos, eu vou ter que cuidar de um outro ser. Será que a pessoa, quando pega o filhote, sabe disso? Então, isso é muito importante. Porque é bonitinho o filhote, seja ele de qualquer raça ou um vira-lata, qualquer cão. Ele é muito bonitinho, mas ele dura muitos anos. Hoje em dia é um senso comum aí. O pet, ele é um membro da família. Então vamos então parar e ver se nós estamos oferecendo para essa criança, não é? Tudo o que ela precisa, todas as minhas atitudes de responsabilidade estão sendo feitas. Porque à medida que as pessoas realmente têm uma relação correta com os animais, no sentido de que eles tratam o animal da maneira correta, dão o amor necessário, isso acaba evitando esse tipo de problema, como a violência contra os animais. É que esse discurso de hoje tem muita superficialidade, entendeu? É moda, igual você... É uma moda querer cuidar de animal, é uma moda falar que se importa. Na verdade, não estão cuidando, não se importam. Mas a gente tem muita gente trabalhando e essa muita gente é muito pouco, porque o abandono é muito grande. E ele é muito grande, aí volta tudo para o mesmo lugar. Porque se eu não tenho posse responsável, eu vou ter abandono sempre. Mas isso tudo é consequência do que o próprio homem fez para ele, entendeu? Então eu tenho dó, não tô falando que eu não tenho dó. Eu gostaria de ajudar muito as pessoas também. Mas quando eu vejo um animal sofrendo, é uma coisa que o animal não fez. O animal tá sofrendo uma coisa que o homem fez, entendeu? Então que a nossa raça pague o preço, tudo bem, mas que uma raça inferior, que não tem tanta defesa, pague, aí eu acho que é mais revoltante. Eu acho mais covardia, entendeu? Um homem pegar um cachorro e fazer o que faz, porque o cachorro não tem defesa. O cachorro sente tudo, o cachorro é como a gente. Tudo que a gente passa, eles passam também. Não tem diferença. É igual. É a mesma dor. É o mesmo amor. Sente tudo igual. Todo mundo quer ter um animalzinho feliz, bonitinho na rua, ele vai morrer. Ele vai morrer porque ele está comendo alimento estragado, porque tem veneno muitas vezes e não tem quem cuide. Porque na hora que ele ficar doente, ninguém vai procurar tratamento para ele. As entidades de proteção animal também, que
trabalham seriamente com isso, né, também estão com seus abrigos lotados, né, também têm as suas necessidades, né? Então, eu acho que acho que tem que envolver outros atores, né? Então, não só o poder público, não só as entidades de proteção animal, mas eu acredito que empresas, né, têm que se envolver também nessa questão, então através da responsabilidade socioambiental. Então eu acredito que é um movimento de toda a sociedade. O que fazer com esse cão de rua? Ele precisa ser retirado da rua? Precisa. Porque a hora quando eu trabalho com a raiva, é complexo. Então nós temos que ver o lado social e também olhar não só com a emoção, mas olhar também com a razão. Então o cão de rua, ele precisa, parte dele, ou eles precisam ser retirados das ruas. Colocar aonde? É outro problema sério. E qual o tipo de cão? Às vezes o cão vira-lata, ele é dócil. Ou ele é receoso, porque às vezes na rua ele apanha de todos os lados. Ele não tem um lar. Ele não tem um amigo. Então aí que nós precisamos ter consciência. Como capturar esses animais com aspectos técnicos corretos para não maltratá-los. Agora precisa dar um destino. E qual é o destino? Às vezes, castrar é um bom método. Eu acho que é uma boa técnica. Porque eu vou evitar, Agora, eu preciso capturar esses animais. Eu preciso destinar um centro que faça isso corretamente. Os centros de controle de zoonoses, eles foram projetados para manter os animais por curtos períodos. Então, em torno de 3 a 5 dias, enfim. Na maioria das vezes são poucos dias. Então, os animais ficariam lá esperando para ver se tem ou não proprietário. Aqueles que têm proprietário são devolvidos. Aqueles que não têm ou são eliminados ou vão para um programa de adoção. Isso depende do município. Mas, desde abril do ano passado, existe uma lei estadual que não permite que animais sadios sejam submetidos à eutanásia. E animais agressores têm que ficar à disposição da adoção por 90 dias. E então, com isso, os animais entram nos CCZs e se eles não conseguem adoção, eles vão ficando. Então, isso não é muito adequado também para o bem-estar, porque a estrutura física dos CCZs não estava preparada para receber animais para longa permanência. Na verdade, a prefeitura, os serviços municipais são colocados como sendo os grandes inimigos dos cães que estão na rua. E isto é uma inversão de uma realidade. A responsabilidade é de quem o largou na rua e a prefeitura tem a obrigação legal de recolher sempre que o animal representar um risco à saúde pública, ao meio ambiente, aos outros animais, acidentes de trânsito. É obrigação legal, a prefeitura tem que recolher. Se esse animal vai ser resgatado ou não, vai ser liberado ou não, vai depender das condições que ele apresentar. E o que a população vê é o fim da linha, que é o serviço municipal, como sendo um carrasco de animais. Quando, na verdade, o que gerou tudo isso foi uma falta de posicionamento responsável para ter o animal e depois mantê-lo. Uma pessoa de uma situação uma situação financeira mais baixa, mais simples. Tem 2, 3 cachorros, mas aí o animal adoece, ela quer levar no veterinário e não tem condição. E às vezes pede ajuda na página, na internet, pede ajuda pra gente. E é muito triste isso, eu acho que é um problema público também, né? Uma questão de saúde. Eu acho que o governo tem que ajudar. Todos os cães que vêm aqui para o Centro de Controle de Zoonoses, nós coletamos sangue desses animais antes de encaminhá-los para a adoção, né, para fazer o diagnóstico de todas as zoonoses que nós pesquisamos aqui no laboratório. São cerca de 5 a 7, dependendo do risco e do critério. E depois esses animais são encaminhados para a adoção. Né, e aí na adoção esses animais
são castrados, são vermifugados, são vacinados contra a raiva, vacinados com vacina que vai proteger contra as doenças da própria espécie. E os animais são microchipados. E aí são disponibilizados para adoção. Então, diariamente, nós temos aí mais de 100 animais, mais de 100 cães e uns 30, uns 40 gatos mais ou menos, disponíveis para adoção todos os dias, de segunda a sábado, aqui no CCZ. Todos os animais que estão na rua, se nós capturarmos e tivermos só uma política de adoção responsável, você não consegue, entre aspas, achar dono para todos. Esse modelo que existia de pegar cachorro na rua, que o CCZ fazia, né, a famosa carrocinha, levar para o centro de zoonose, sacrificar centenas de animais por dia, no dia seguinte recolher outra vez, sacrificar de novo, isso não resolve, não diminui a população de rua, né? Então tem um outro modelo que está em vigência agora, que é o da castração precoce até, e da posse responsável. É um modelo também que vai ser superado quando a gente conseguir algum resultado nesse patamar. E depois vamos para outro, né? Porque no dia em que o ser humano tiver uma responsabilidade, entender a sua responsabilidade em conviver harmonicamente com os outros seres, com os outros cães, com os outros elementos, ele não vai precisar nem mais castrar o cachorro e o seu gato e nada, né? Ele automaticamente vai ter uma convivência pacífica, mas isso tudo tem que vir através da educação. O primeiro trabalho é o trabalho voluntário. E esse eu vou te falar por experiência própria. É dificílimo conseguir pessoas que façam trabalho voluntário. Você não precisa estar trabalhando como voluntário para ter uma ação social. Acho que atitudes diárias já vão fazer uma diferença. Seja ela no trânsito, seja ela auxiliando uma pessoa a atravessar a rua, enfim, dando seu lugar no ônibus para alguém sentar, pequenas coisas. Nós temos que romper isso, nós temos que começar a entender o seguinte: fazer trabalho voluntário não é fazer papel de bobo. Bobo é aquele cara, o cara quebrou o orelhão, isso não é meu mesmo. Agora, se quebrar o da minha casa, eu vou brigar. Eu não consigo entender que aquele bem público não é público no sentido de alguém anônimo, aquilo é meu. Eu não entendo que quando um parlamentar custa, em Brasília, na Câmara, R$120 mil por mês, não é do dinheiro público, é do meu dinheiro, do pagamento dos meus impostos. Pagar imposto é um ato de cidadania, sem dúvida. Agora, peraí, o que estão fazendo com o meu imposto? Eu gostaria que aplicasse nos cachorros. A estrutura de uma organização que pretende atuar realmente, vamos dizer, da forma mais profissional possível, ela não pode só, exclusivamente, depender de voluntários. O voluntário ele é uma mão de obra importante dentro de uma estrutura, mas até o próprio voluntário ele precisa de um elemento interno na organização que o receba e que o treine. Eu não estou querendo mudar o sistema econômico, nem o sistema político. Só um pouco de trabalho voluntário a gente poderia, por exemplo, equacionar o trabalho dos cães. Os cães de rua. Se a gente organiza, fazemos uma ONG, nós vamos lá pressionar a prefeitura para nos dar um medicamento para o cão. Porque aí você forma uma entidade, aí você começa a ter força de pressão. Nós não temos força de pressão. Na medida que você cria um núcleo, ele passa a ter força de pressão. E na democracia, só força de pressão move para lá, para cá. Este ano completaremos 59 anos atendendo idosos. E temos na nossa casa alguns projetos culturais que são muito importantes. E temos um que chama-se Projeto Cão do Idoso. Este projeto trouxe para os nossos velhinhos uma alegria muito grande. Eles que
tiveram na infância pequenos cães ou grandes cães, viveram uma vida sem eles. E ao chegarem aqui e aqui residirem, encontraram o projeto Cão do Idoso, que dá a eles um domingo sim, um domingo não, a alegria de abraçá-los e relembrar uma infância que já passou. As pessoas têm que entender que é trabalho voluntário, né? Então é trabalho. A partir do momento que você tem um trabalho, você tem responsabilidades, você tem horário a seguir, regras a seguir. Eu acho que a gente aprende a fazer trabalho comunitário, trabalho voluntário, quando a gente entende que o maior beneficiado é a gente mesmo. Aparentemente estou trabalhando pelos outros, mas na verdade isso acaba se refletindo em mim, na minha família, nos meus amigos, nas pessoas que moram comigo. E eu acho que nada mais importante do que a gente trabalhar por aquele círculo que nos envolve. Então eu acho que é uma grande oportunidade, é uma extraordinária oportunidade a gente poder fazer um trabalho como esse, porque o principal beneficiado somos nós mesmos. E o que eu acho interessante é que todos os movimentos são contra os serviços municipais. Só que no momento em que aparecer um caso de doença transmitida por animal, é este serviço quem tem que atuar. É ele quem precisa estar ali. Me parece que existe uma grande desinformação de todos os níveis sociais. É hora de falar, população carente. São todos os níveis sociais. A falta de informação do público, que entende que é obrigação da entidade de proteção animal acolher o animal quando nós não temos recursos para isso. A associação protetora nenhuma tem. Nós não temos espaço, recurso físico para isso, nem recurso econômico para acolher toda essa quantidade de animais. É importante que a sociedade, que o sistema não também lave as mãos, né, como acontece, né? Eu conheço ONGs que estão terceirizando o serviço público em algumas cidades sem receber um centavo por isso. O problema não se agrava, não se torna insustentável por atuações, seja de ONG, seja de grupo, seja de indivíduos que acabam acolhendo o problema, que não é só deles, é da sociedade ali existente, né? E sem ser reconhecidas por isso. Isso é absolutamente cruel e eu diria covarde até, né, do sistema. O que eu identifico hoje é que a pessoa não tem que pensar em abrir uma ONG. Ela tem que se filiar a uma ONG já existente, porque nós já temos muitas. A verdade é que essas organizações, elas surgem primeiro pela motivação em si. E depois elas vão correr atrás da estrutura. Isso é a regra. A exceção são organizações que nascem já porque foram subsidiadas por um determinado sistema, ou fundo, ou fundação, ou coisa do tipo, e nasce já com esse propósito. A realidade é outra. São pessoas motivadas pela necessidade de uma solução de um problema e que depois elas correm atrás de estrutura. Deu todo esse segundo, terceiro setor, parece que virou moda criar ONG. Então a coisa se pulverizou de uma forma que hoje nós temos centenas de entidades, todas fracas. É notório, né, que hoje há uma suspeita no horizonte em relação a essas organizações. Se é ruim, é péssimo. É péssimo, mas nós entendemos que é um processo de depuração. Novamente, é um momento de transição, onde a sociedade vai ter que escolher que aquelas que façam realmente o trabalho, elas tenham que ser apoiadas nas suas carências. Porque talvez a carência é que seja um motivador de desequilíbrio e o desequilíbrio ele está primo irmão da malversação aí de recursos. Não é simplesmente uma campanha publicitária. Ele é realmente um programa para resolver ou tentar pelo menos minimizar o problema de cães abandonados. Então, a parte que a gente teve que fazer adaptação aqui no Brasil foi a construção dessa rede de organizações não governamentais e estruturar isso de uma forma
muito sólida, que desse para a gente muita certeza de que o recurso está bem investido. Ao longo desse processo de aprendizado, de trabalho, né, tem 15 anos que eu estou no Instituto Butantan, e eu aprendi que existe toda uma organização muito bem montada, né, a despeito do governo, da política, do que está acima. Tem muita gente preocupada com essa inserção social, com esse contexto de fazer uma coisa importante em prol da saúde, né? O fato da gente se aproximar da doença nos faz trabalhar muito melhor pela saúde. A parte de nutrição é uma coisa fantástica. Antigamente se cozinhava lá no fundo de quintal, né, para se tratar de cão. Hoje não. Hoje nós temos megas indústrias aqui que produzindo alimento. É uma das maiores indústrias do país, é a indústria de alimentação de cão e gato. E aí hoje nós temos uma alimentação específica, né? Nós não temos só essa seleção genética. Quando eu tenho um problema com o animal, por exemplo, eu tenho uma ração especial, por exemplo, para gatos que têm problemas renais, né? Animais que têm problemas hepáticos. Então tem todas as rações balanceadas para um determinado tipo. Ou seja, se eu tenho um cão diabético, então tem uma ração especial para ele. E outra coisa muito importante é que a gente faz de uma maneira muito positiva para os animais. A gente não tem nenhum teste intrusivo com os animais, aquelas questões de laboratório, não. Na verdade, o que está por trás da gente também é um amor grande por esses animais. E por isso que acabam virando produtos bons e que satisfazem essas necessidades. Assistir doente é a parte mais difícil. Então, finais de experimento a gente teve há pouco tempo. Finais de experimento eu também não durmo. Então eu tinha os animais com esquistossomose, eu também não durmo. Eu tenho que ficar cedo para ver como é que tá e tal. Quantos dias mais? Quantos dias mais? Quantos tipos de vacinas nós temos? Quantos tipos de ração? De tudo, hoje, se você for ver a indústria pet hoje no mundo, ela é fantástica, né? Tudo que você pensa de brinquedos, roupas, etc, etc, nós temos. Então tudo é um desenvolvimento tecnológico que usa os animais, mas os próprios animais também são beneficiados. Eu acho que o ser humano, eu acho que ele é muito arrogante. Ele se vê como uma criatura única no planeta e na realidade ele é uma criatura dentre outras criaturas. Eu acho que isso muda tudo, uma questão realmente cultural, uma questão de educação. Não existem métodos alternativos para 100% do que é feito em pesquisa. Só que os cientistas têm sim conhecimento suficiente para ir buscar para se lançar numa busca desses métodos, só que não há interesse, não há vontade política para isso. Eu entendo que existe aí uma questão ética, uma questão moral. Nós não temos direito a submeter outro ser vivo a sofrimento em prol de, não importa de que espécie seja. Acho que a gente precisa envelhecer um pouco para entender e poder aceitar e entrar nesses problemas que são muito aflitivos. Então, eu saí do laboratório trabalhando com as minhas pipetas e os meus tubos de ensaio. O que o Instituto me deu foi essa capacidade de dar mais passos além, entender que isso seria aplicado realmente na vida, na qualidade de vida de crianças, de populações mais desprovidas, ou na nossa, né, no nosso cotidiano, na nossa rotina, com as vacinas mais comuns, né? Não ficar só ambicionando só dinheiro, dinheiro, dinheiro. Dinheiro é importante, é. Por isso que nós estudamos, nós trabalhamos, nós produzimos, que é uma condição. Nós precisamos compartilhar um pouco mais do dia a dia. Precisamos ser mais felizes. Durante muito tempo eu me perguntei o que é consciência, né? Desde olhar claramente nos dicionários todos, até chamar um físico puro para vir a Full Jazz explicar o que é consciência. Uma vez que, do ponto de vista da ciência pura, se você procurar entender o que é o universo é uma mega consciência. Não é? Então, a fonte desta mega consciência, há quem chame de Deus, há quem não coloque nome nenhum, né? Se você for ler o livro de Tao, né, o Tao Te Ching,
O primeiro poema diz: o tal que se pode chamar de tal não é o verdadeiro tal. Os nomes que podem ser dados não são os verdadeiros nomes. Então, não importando o nome da fonte desta mega consciência, o que a ciência sabe é que a consciência, estar cônscio, ter ciência de si e do outro, significa nada mais, nada menos do que perceber que você é parte do universo. Se em casa eu não percebo esse respeito comigo, eu não posso respeitar mais nada. Se na escola o professor não respeita o aluno, eu não digo, não é o respeito de sim senhor, não senhor, muito obrigada, é o olhar carinhoso. Porque você só consegue respeito quando você tem carinho. Ao respeito do medo e ao respeito do carinho. Então os animais vieram para ajudar a nossa evolução, para nos tornarmos mais gente. Porque o animal, você fala assim, você é um animal, como se fosse uma ofensa, né? Se trata uma ofensa, você é um animal, você está xingando. Hoje, você fala, você é um animal, para mim é um elogio. E, portanto, a minha respiração, a minha ação, a minha empresa, a minha vida pessoal, a minha forma de amar, a minha forma de ganhar dinheiro, tudo interfere no todo. Porque como somos todos expressões da consciência, a gente busca auto-organização. Então, quando o teu querer fica maior, né, a sua vontade, a sua disponibilidade, o seu amor é maior. Tudo é o amor é a base de tudo, é o amor que faz a gente ter atitudes. Se você não tem amor, você deixa de fazer tudo. Então o amor é a mola mestra do universo, né? É um amor que faz a gente andar, que faz a gente acontecer mesmo. Você cria essa conscientização sobre a guarda responsável, você também está falando de carinho, de amor pelo animal. E onde tem carinho, tem amor, acaba tendo a guarda responsável. Essa problemática, ela envolve uma série de coisas, ela reclama uma série de medidas que, se não forem todas implementadas, não vai adiantar. Então, dizer que só a educação vai resolver, não. Para não abandonar animal, para não comprar animal, não. E em cima só do criador, também não. Só fazer esterilização, não. Só punir quem abandona, também não. Só ter um abrigo para acolher os animais, também não. Você tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Você tem que educar, tem que ter esterilização em massa, tem que coibir abandono. O poder público tem que bancar um centro de recuperação desses animais. Nós soubemos que existem algumas organizações no Canadá, nos Estados Unidos e na Europa que já oferecem essa terapia, o TAC, terapia tida por cães, com sucesso relativamente importante, e resolvemos importar esse modelo. Uma das saídas que a gente vê para essa questão dos cães de rua é desenvolver trabalhos onde esses cães vão ser reinseridos dentro da sociedade através de adoção, mas o próprio retirar o cão da rua e inserir ele dentro da sociedade pode ser trabalhado como terapia. Existem algumas maneiras da gente diminuir o problema e, no longo prazo, até, quem sabe, acabar com o problema ou levar a níveis realmente muito gerenciáveis, né? Mas da maneira como a coisa vai caminhando, isso vai acabar sendo um problema de saúde pública definitivamente. E hoje a troca da relação, né, cão e ser humano, ela é muito interessante. Tanto que a maioria, existem estudos fora do país, isso está começando já aqui no Brasil de uns 5, 6 anos, que muitos médicos já indicam
cães para pessoas que têm problemas com depressão, para pessoas cardíacas, pessoas que têm Alzheimer, para criança poder se relacionar mais. Então o animal, na realidade, ele acaba nos ajudando muito, porque ele é isento de maldade, o animal ele é puro. O cachorro te dá confiança. Então a pessoa com depressão, junto com o animal, ela refaz a sua autoestima. O animal é puro amor. Ele está lá só te dando amor. E você, do momento que você está doente, você cria uma confiança com aquele animalzinho que ele não vai te julgar. O ser humano julga. O ser humano acaba rotulando você. Ele está com depressão, ele precisa de remédio, ele precisa disso, ele precisa daquilo. E não é por aí. O cachorro não, ele está lá. Ele está aberto para você, para te doar amor. Então você acaba fazendo uma ligação com ele, por amor e confiança. Eu acho que o animal te cura de depressão, te cura de ansiedade, te cura de muita coisa. O cão leva quase que a saúde. Quase que a saúde, porque aquele que não movimenta os braços, ele tenta abraçar o cãozinho. E se o cão sobe no colo, ele tenta também encostar o rosto, que são movimentos que muitas vezes uma pessoa ou uma criança não tem. Então, eu acho que é um complemento para mais uma razão de viver, digamos, ou de uma criança ou de um idoso. Então imagina, as pessoas não deixam você entrar com um cachorro dentro do metrô, imagina dentro de um hospital, o que é? Que são cães para deficientes físicos, cães que auxiliam pessoas que têm alguma dificuldade motora, cães para surdos, cães para epiléticos, que a gente chama de cães de alarme. Então são cães que vão melhorar a qualidade de vida daquela pessoa através do adestramento deles. Cães para crianças autistas. Ao abraçar um cão, eles se lembram do abraço do filho. Se não foi do filho, é da mãe ou do pai. E isso muda o comportamento de um idoso para que ele se sinta mais tranquilo, mais feliz e mais alegre. Porque o academicismo, o meio acadêmico tem muita dificuldade em trabalhar com essa parte afetiva, né? Quer negar a sensibilidade do ser humano. Isso é uma bobagem, né? Porque, imagina, a sensibilidade é uma coisa intrínseca a todo ser. Então, esse trabalho em que os animais interagem afetivamente com as pessoas, através da chamada zooterapia, eu acho que é um trabalho meritório. Então, o cão, ele tem, na verdade, centenas de funções e nós não estamos aproveitando isso no Brasil, talvez por falta de informação e por causa da cultura que nós temos. Cães, para o brasileiro, estão mais voltados para o lazer e para o divertimento, para a companhia. Mas o cão, em termos de parceiro na área de saúde, é extraordinário. Tem uma criança que ela é autista, um caso muito grave de autismo, um dos mais graves que eu já vi e que eu tenho conhecimento. E ele tem crises muito fortes de autoagressão, ele se bate muito, tem o rosto machucado e tal, e agitado, e grita, e ele gosta muito dos cães, dos animais, né? E quando a gente chega com os cães, ele vai acalmando, vai tocando no pelo, toque no pelo, vai interagindo, e já teve momentos que ele chegou a dormir, assim, de sair de um extremo de uma crise muito forte e chegar a dormir do lado do cachorro. O problema básico do autista, da mente do autista, é que ele não consegue processar informações. Então, nós somos uma fonte muito rica de informações. Nós emitimos informações, uma enxurrada, uma cascata de informações ininterruptamente. Então, temos a linguagem verbal, a linguagem facial, a linguagem corporal, e a criança tem que processar tudo e entender o que nós pretendemos com isso. E nós somos mentirosos profissionais, né?
mesmo que a gente não queira, não é pejorativo isso não. A gente fala, mas como você está bonita, como você está indo... E é mentira isso. O autista não tem essa capacidade de discriminação quando ele processa a informação do que é verdade, o que é mentira. Com cachorro não, essa relação é muito direta, é muito simples, se estabelece uma relação muito eficaz. Ouvi há poucos dias um comentário de rádio sobre isso, e a conotação era que o brasileiro se humilhava diante dos outros povos, se desvalorizava, que brasileiro falava mal de brasileiro. Na minha opinião, se ele for um vira-lata, ele é um dos melhores povos do mundo. Ele é leal, ele é trabalhador, ele é forte, ele é resistente, ele é amigo. O brasileiro é todo mistura, né? Não existe a raça brasileira. Não sei se eu estou errada, mas não existe. É uma mistura, né? São vários povos. E eu acho que o vira-lata é a mesma coisa. Por isso que é tão gostoso, por isso que tanta gente ama o Brasil, essa mistura. Por isso que tanta gente... E acho assim, quem quer só raça, tem um problema interior com ela mesma, né? E o vira-lata tem muito isso, ele tem que provar, né, como se o brasileiro precisasse provar, né, para os evoluídos, para os países desenvolvidos, que a gente também pode, que a gente também sabe, que a gente também tem o nosso valor. Então eu vejo essa relação, assim, sabe, o vira-lata também está, né, nessa situação, assim, tentando provar que ele é tão especial, tão cachorro, tão importante quanto os outros de raça. Somos uma mistura de raças, somos mal vistos, né, pelo mundo afora, sofremos preconceito, então a gente é uma racinha vira-lata também. Qualquer diferença da normalidade, entre aspas, é um vira-lata para a população, para a sociedade, né, que quer aquilo tudo pré-estabelecido. Então a criança com deficiência é um vira-lata. O negro muitas vezes é considerado um vira-lata, depende da sua religião, você é considerado um vira-lata. As dificuldades que a gente enfrenta, a população no dia a dia, absolutamente está em linha com essa luta também que tem que ter o vira-lata. E essa persistência, e sem nunca perder esse espírito de a esperança, a alegria de viver, sempre a busca de uma vida melhor. Eu acho que sim, tem absolutamente tudo a ver com o que é a vida do brasileiro. O que eu considero do brasileiro, que talvez eu possa associar com o animal sem raça, né? É que o brasileiro ele se envolve mais com pessoas. Eu já convivi com outras pessoas de outros países e assim, eles são muito mais frios. Eu vejo que há uma diferença aqui, nós somos muito mais receptivos. Então, quando as pessoas vêm de outros países para aqui, a forma como a gente recebe é totalmente diferente. Quando você chega em outro país, as pessoas nem ligam para você, né? E isso parece um pouco assim, não diria que é só do vira-lata, mas do cão, que o cão tá sempre, ou melhor, na maioria das vezes o cão tá lá, receptivo. Eu acho o brasileiro, em vários aspectos, o vira-lata, primeiro porque ele é um sobrevivente, eu digo brasileiro de modo geral. Segundo, porque o vira-lata, ele é justamente um sobrevivente porque ele tem essa mistura de raças muito grande, né? Então ele fica forte. O vira-lata normal, esse que a gente vê na rua, que é produto da miscigenação de muitas outras raças, ele tem já um comportamento um pouco melhor.
o comportamento de nós outros brasileiros ainda é complicado. Nós precisamos arrumar um dono que nos cuide melhor, nos oriente melhor, nos eduque melhor. Porque vira-lata é tudo. Quer dizer, vira-lata é isso, é essa mistura, é essa sobrevivência, essa garra. Bom, eu acho que essa questão da responsabilidade social, infelizmente, ela está muito ainda no começo na sociedade brasileira. Tem muito pouca gente que entende o que é isso. E tem mais do que isso, tem pessoas que entendem, mas não querem aderir à causa. Por que razão? Porque nós não temos tradição de participação comunitária, de participação no grupo social que você vive. A gente está acostumado a achar que as coisas se resolvem sempre de cima para baixo. Então, tanto o aquecimento global vai se resolver de cima para baixo, como também os problemas sociais, a gente acha que vai aparecer aí o salvador da pátria e que vai resolver de cima para baixo. Nós não entendemos ainda que as coisas se resolvem de baixo para cima, da comunidade em direção àqueles que a representam. Então, por esse motivo, eu acho que nós estamos ainda no início do caminho da construção de cidadania e de responsabilidade social. Portanto, a ética não nasce só da razão, ela nasce do sentimento. Ela nasce de um sentimento de que você é tão importante quanto eu e que, portanto, eu preciso atuar em relação aos meus objetivos de maneira que a sua atuação também seja viável e seja bem-sucedida. A solução, eu acho que nós precisaríamos ensinar isso nas escolas, nas igrejas, nas comunidades, nas centrais sindicais, nos veículos de comunicação de massa, para que as pessoas pudessem se movimentar nessa direção. Né? Nós ainda achamos que a autoridade é o nosso patrão e não nós somos os patrões da autoridade. Eu acho que a gente precisa disseminar isso para que as pessoas possam entender que, adquirindo essa noção de cidadania, para que a sociedade possa mudar. Sem isso, não vai mudar. A maneira como eu vejo responsabilidade social, na verdade, é uma elevação de expectativas. Antes a gente podia se dar o luxo de falar que eu vou me preocupar com a minha família, com os meus vizinhos, com a rentabilidade da minha companhia. Acho que esse tempo está passando e a expectativa hoje começa a ser muito maior e começa também, a gente tem que se perguntar o que mais que você pode fazer, qual é a tua parte para melhorar também a situação em geral do mundo em que você vive. Daí, por exemplo,
o crescimento incrível do terceiro setor nos últimos anos. Porque se a corporação ainda não acordou, a sociedade acorda, se organiza e começa a atuar. E começa a pressionar. Aí vem o consumo consciente. Aí começam as perguntas. Quer dizer, como é que é a cadeia produtiva disto aqui que eu comprei? Qual é? Como é que foi feito isto? Você vai precisar me explicar. Eu não sei se eu quero comprar. Então, a partir daí, não tem mais retorno. A verdadeira responsabilidade social está em olhar ao seu lado, ao seu redor, né? É você querer que o seu mundo, aquele que você vive e aquele que você vai deixar para o próximo, que às vezes você não tem nem filho, ou você tem filho ou não tem neto, então por causa disso eu vou destruir tudo? Isso não tem nada de novo. Isso é meramente voltar ao ponto zero da origem da vida, em que a vida em si é importante. É só isso. Não tem nada de muita... Não precisa elaborar muito isso intelectualmente. Essas elaborações, em geral, elas não levam a gente a lugar nenhum. O que nós precisamos evoluir, como bons vira-latas brasileiros, é manter o equilíbrio ambiental, respeitar o ambiente. E nós somos um ponto que compõe esse meio ambiente. Somos universos diametralmente opostos muitas vezes, mas pertencemos à mesma constelação, à mesma galáxia. Enfim, nós estamos juntos de uma forma ou de outra. Podemos até estar distantes, sei lá, quantos milhões de anos-luz uns dos outros, mas pertencemos à mesma matéria, pertencemos ao mesmo espírito. Tenho certeza que o ser humano vai ser muito mais feliz quando ele conseguir interagir harmonicamente com toda a natureza. Tudo tem vida. Para nós, botânicos, a importância de uma planta é a mesma de um animal. É vida. A nossa é supervalorizada por nós mesmos, nós fomos dotados da consciência. Então, a celebração da vida, eu acho que é a tônica desse documentário. Por isso eu tenho tanta simpatia. Eu acho que nós, brasileiros, temos um pouco do vira-lata, eu acho. Nós somos, acho, um pouco românticos como os vira-latas, nós somos um pouco emotivos como vira-lata, eu acho que nós somos carinhosos como vira-lata, mas acho que nós ainda não temos o caráter do vira-lata. Eu acho que nós ainda estamos mais para o Macunaíma, que é o herói sem caráter, do que para o herói vira-lata.